Oi, pessoal, boa noite. Estamos retomando então a nossa disciplina de desenvolvimento de produtos e eu trago aqui para vocês para nós dar uma olhada num tema bastante interessante na noite de hoje, que é a parte de tecnologia e inovação. Vocês têm aí a apresentação e eu gostaria que vocês seguissem então com ela para a gente ir trabalhando em conjunto, certo? Então, bem-vindo a todos e vamos lá. A primeira coisa que a gente verifica nessa tecnologia da inovação aí é o que o autor aqui, eu peguei uma apresentação aqui do Sebrae, bastante interessante, por isso que eu peguei, né, que fala da escalabilidade. O que seria isso? É o aumento de trabalho uniformemente, vamos dizer assim, né? É como se fosse uma escada, pensando nisso, né? Na prática, o que isso significa? Significa um conteúdo, né? Significa as redes e os canais, ou canais, né, de distribuição, e significa também a facilidade de acesso a insumos e a mão de obras mais competitivos, ou seja, mais baratos, tá? Então, isso significa a escalabilidade, tá? Junto com ela vem a capilaridade, tá? A capilaridade, ele nos diz ali que a tendência a alcançar mais pessoas ou acessá-las de forma completa, apesar dos empecilhos físicos ou de outra natureza, tá? Na verdade, remete a um fio de cabelo, a capilaridade, né? Aquela tendência de alcançar mais pessoas, ir além até onde os outros não vão, tá, pessoal? É, com relação à utilização de correios, por exemplo, e a logística, né, fazer alguma coisa diferente do que o pessoal faz normalmente, tá? Afora isso, tem também o comércio eletrônico, né, que hoje em dia para nós é uma normalidade, né, não esquecendo de diferenciar, né, o comércio eletrônico é só a ponta daquilo que já foi elaborado ou estruturado no e-business, né? Então o e-business sempre vai ser a base do e-commerce, certo? Nós já vimos isso nas primeiras aulas, então só para relembrar vocês, tá? Seguindo, então, um exemplo de capilaridade, então, são os revendedores, né, os sites e os seus aplicativos, né, as versões de produtos e serviços mais acessíveis, mais práticos e mais rápidos também, certo? Então, dessa maneira, a gente tem uma ideia do que vem a ser essa capilaridade trazida aqui pelo pessoal do Sebrae, tá? Seguindo, pessoal, eles vão abordar agora a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, então, o que seria? Ele define aqui, mas seria, então, aquele ramo da TI que se propõe a conceber dispositivos que simulem, imitem, né, a capacidade humana de raciocinar, sendo tão inteligentes quanto nós humanos. Só que sabendo de antemão o que ele, no caso humano, vai pensar, né? Com base em quê? Com base no histórico das nossas atitudes, nossas ações, certo? Na prática, isso aí essa inteligência artificial, ela se traduz nos chatbots, né? Aqui, que seria a automatização das conversas, né? Simulando uma conversa humana, certo? A gente já conhece isso, né? De tanto receber esse tipo de ligação, né? Ou que a gente mesmo faz para um banco, por exemplo, isso acontece, tá? Então, nada mais é do que a automatização das tarefas repetitivas, né? Através de uma voz robotizada, né? Que abrevia, né? Faz com que menos mão de obra, vamos dizer assim, ao vivo, vamos dizer assim, né, seja envolvida nesse processo, tá?
Então, são assistentes pessoais virtuais, né, que ele também cita aqui na apresentação, né? Ele cita aqui como exemplo várias, mas entre elas aqui eu fiz uma anotação sobre a Alexa da Amazon, né? Que é a assistente eletrônico deles, né? Que a gente pergunta e ela responde, certo? Existe uma crítica nesse meio aí que o pessoal questiona muito por que as assistentes pessoais virtuais elas são todas femininas, né? Então o mulherio aí já fica colocando as unhas de fora, achando que a mulher está a serviço do homem, né? Mas acredito que não seja por aí, né? A mulher simplesmente é mais simpática, né, do que o homem, né? Eu acredito, né? Depois disso que ele fala na prática o que seria essa inteligência artificial, ele fala também nos curadores. O que seriam os curadores? Seriam os responsáveis, né, por organizar e administrar essa inteligência artificial que é embarcada em todos os dispositivos, máquinas, equipamentos que hoje em dia nos acompanham, tá? Certo, pessoal? Se vocês seguirem a apresentação ali, ele vai nos remeter ao Big Data. O que é o Big Data? Né? Aquele conjunto de grande volume e variedade, né, de dados, né, praticamente impossível de ser manipulado por um humano, né? Então, estuda como tratar, analisar e obter informações a partir desse conjunto de dados, né, dados em grande volume, né, para serem, então, analisados pelo sistema como um todo. Então, dependendo daquilo que a gente quer, né, o Big Data, então, busca nesse conjunto, nesse banco de dados enorme, aí, aquilo que nos interessa, né, para que a gente, então, transforme isso em informação e, em cima dessa informação, que é o conhecimento, né, a gente tome a decisão mais acertada. Não esquecendo que, depois da decisão mesmo acertada, tem as consequências dessa tomada de decisão. Tá, pessoal? Então, esse Big Data aqui são os dispositivos que simulam a capacidade humana de raciocinar, perceber, decidir e resolver problemas, tá? Então, seria a capacidade de ser inteligente, tá, pessoal? Na prática, o que seria? Seriam sistemas de relações com o cliente, seriam sistemas de publicidade e propaganda nas redes sociais, e eu falo publicidade e propaganda porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ou seja, a publicidade é aquela veiculação não paga, né, e a propaganda é uma veiculação paga, tá? E ele segue nos dizendo aqui que, afora isso, na prática, os sistemas de decisão, aquelas tomadas de decisão que são tomadas, né, segundo um comando de voz, por exemplo, o GPS, as ligações, né, também ocorrem, certo? De novo, trazendo um conceito de inteligência artificial, ela é a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos. E, apesar de serem apoiados em dados digitais, esses sistemas tomam decisões de forma independente. Olha que interessante, né? Então, se instrumentaliza, vamos dizer assim, um banco de dados, né, num aplicativo para que ele tome uma decisão segundo o que é solicitado. Um exemplo disso tem a Magalu, da Magazine Luiza, e no Banco Bradesco tem a Bia, que é bastante interessante conversar com esses softwares, vamos dizer assim, tá? Falei isso para vocês, então, né, que eles tomam decisões, é bem interessante. Isso fica bem próximo à inteligência artificial, né, e ela cada vez mais ela vai pensar por nós, né, com base, praticamente, se nós levar em consideração, nós somos todos seres
como as mulheres dizem a respeito dos homens, né, que nós somos previsíveis, mas na verdade o ser humano é todo previsível, né? A gente um sistema consegue elaborar uma quantidade de ações, de reações, de sentimentos, etc. e tal, ao longo de um determinado período na vida do sujeito, e aquilo passa a ser, né, aquilo que o sujeito vive, né? Só que a gente vive nesse automático e não se dá conta, né? Então a inteligência artificial vai pegar isso aí e vai tirar proveito disso, certo? O que mais que eu coloquei aqui? Seria uma teoria da previsibilidade, né? No futuro, tudo vai ser cada vez mais previsível, né? A grosso modo. Tá? Sempre vai ter aquelas coisas específicas que vão ser novas e vão ter que ser abordadas dali em diante, tá, pessoal? Junto com a inteligência artificial, tem uma abordagem interessante que eu queria falar para vocês, que é a Lei de Proteção de Direitos Humanos, ou seja, considerar as aplicações da inteligência artificial sem a identificação de um ser humano responsável. Quer dizer, isso os autores nos dizem que seria algo preocupante, ou seja, se o robô transgride alguma coisa, né, alguma convenção, alguma norma, alguma lei, né, a quem nós vamos responsabilizar, né? Então, isso é uma lei que, inclusive, em paralelo está sendo criada, está sendo desenvolvida para que tenha amparo legal sobre essas coisas, tá? Tem um livro bastante interessante com relação a isso, que é Inteligência Artificial e Direito, Convergência, Ética e Estratégia. Se você tiver a oportunidade de ver, é bastante interessante. Inteligência Artificial e Direito, Convergência e Ética e Estratégia. Tá, pessoal? No que diz respeito a essa inteligência artificial, como ela está sendo formada agora, estruturada, ela é uma inteligência artificial espontânea. E essa inteligência artificial espontânea está sendo subdividida, vamos dizer assim, em 3 etapas. A primeira etapa ele chama de overview, que seria uma visão geral, né? E o que ela trata? Ela trata dos referenciais éticos associados ao ambiente. Então, vejam, esse overview, que é uma visão geral, já se preocupa com os referenciais éticos associados aos ambientes, né? Então, se preocupa também com a logística jurisdicional, com o suporte às tomadas de decisão. Então, as tomadas de decisão, tomadas pela máquina, vamos dizer assim, elas vão ser antecipadamente avaliadas para ver que consequências podem ocorrer a partir dessa decisão. Então, a decisão em si vai ser pensada anteriormente para que isso não cause problemas futuramente. Isso nos faz lembrar lá o Matrix, etc., tal, que antes de ocorrer o crime, o sujeito é procurado para ser preso. Lembram disso? A gente já citou em aula, inclusive. Tá? Então, esse é o overview. O segundo que ele fala aqui é o review, né? Que é a revisão, vamos dizer assim, né? O que isso aí faz? Ela cuida da visão ética para o desenvolvimento e aplicação dos algoritmos, ou seja, na estruturação do sistema ou do aplicativo, né, ele já leva em consideração a lei, né, a norma ou o padrão, para não haver implicação com o todo, tá? Então, o objetivo disso aí, o que é? É dar suporte para os ensaios, né, os modelos básicos, né, de ética e normas para a inteligência artificial. Tá, pessoal? E o último que ele fala aqui com relação à inteligência artificial é o que ele chama de tryout, tá? Que seria o tentar. O que seria isso? Seria análise de documentos sobre ética e normatividade da inteligência artificial responsáveis pela segurança da concretização de direitos e mecanismos de reforço democrático e afirmação da cidadania. Meu Deus! Então, na verdade, é o seguinte, é simplesmente o que acontece na formulação, ou na estruturação, ou na concepção de um software desse. Tu tens que pensar tudo antes.
E ao pensar tudo antes, algo é feito sob simulação. Então, essa simulação é feita, isso é testado em laboratório, as perguntas, as questões são trazidas, né, e vão verificando de que modo o robô, vamos dizer assim, reage a esse tipo de coisa e que consequências isso vai ter. Tá? Então, isso é essa parte de tentativa que ele fala no try out. Tá? Não esquecendo, né, que todo o comércio mundial eletrônico, vamos dizer assim, né, ele tem por base, né, quem vamos dizer assim, legisla a respeito disso é a OCDE, né, que seria a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, aonde 38 países, né, os mais, vamos levar em consideração os mais ricos para os mais pobres, né, aonde os países da BRIC, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, estão convidados, vamos dizer assim, para participar disso. Por quê? No meu ponto de vista, eles nos convidaram, que nós estamos incluídos nisso aí, né? Porque nós somos detentores de muito, nós somos berços de muita matéria-prima, né? Principalmente nós, Brasil, Rússia e África do Sul, né? Ou seja, esses novos compostos, né, que são obtidos naturalmente e são obtidos também por meio de química, etc. e tal, são levados muito em consideração, né, por uma questão de baratear amanhã ou depois os aplicativos, não, os softwares, a parte física, vamos dizer assim, que vai gerar esse tipo de coisa, tá? E afora isso, afora a OCDE, né, quem também trabalha com isso ou colabora com a estruturação disso é o G20, né, onde sim estão os países mais ricos do mundo, aonde o Brasil participa como convidado, ou seja, os Estados Unidos convidou o Brasil para participar, né? Então, por ser bonzinho, os Estados Unidos não nos convidou, por alguma, como é que se diz, interesse, né? Os Estados Unidos convidou o Brasil. Talvez seja exatamente esse que eu acabo de relatar para vocês. Tá, pessoal? Seguindo a nossa apresentação, depois do Big Data, vem a parte de... Vamos seguir aqui. Big Data foi. Né? A parte que ele aborda ali, energia e logística. A parte de energia e logística, eu trago como exemplo aqui no campo energético uma palavrinha que ele cita, né, que é desperdício, ou seja, né, lembrando, né, que o sistema Toyota de produção, ou o sistema enxuta, ou just in time, ele é todo baseado numa palavra, né, e essa palavra é justamente o desperdício. Né? Então, o desperdício é tão e tão importante que várias normas, né, todo o sistema ISO, vamos dizer assim, de certificação mundial, né, está, vamos dizer assim, baseado no não, no não desperdício, isso, no não desperdício, saiu. Tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui, então, né, que isso é o desperdício, né? A definição que eu tirei do livro é que, no campo energético e logístico, o desperdício ainda é o maior desafio, olha só. Então, enquanto o setor elétrico não consegue armazenar, né, a eletricidade em si para depois distribuir, né, o seu superávit, vamos dizer assim, o setor logístico só perde em desperdício e burocracia, ou seja, não tem como. Né? Então, é algo que tem que ser revisto, repensado, né, ser gerado conforme a demanda, alguma coisa nesse sentido. Tá? Na prática, então, como exemplo, ele traz aqui a substituição da energia elétrica pela energia solar, né? O transporte individual pelo transporte público, né? E a logística com menos carbono, que é o que se busca hoje em dia, né? Através da diminuição do desperdício, ou seja, quanto mais nós transportarmos em termos de cargas e de pessoas, né, numa mesma unidade, é lógico que nós vamos ter muito menos desprendimento, vamos dizer assim, de CO2, que é algo ruim para a natureza, tá?
Aqui ainda se insere um viés de sustentabilidade. Então, seriam o quê? As soluções sob medida, como eu acabei de falar, né? Gerar energia conforme o que for demandado, nem mais nem menos, né? Aliás, esse nem mais nem menos nada mais é do que a definição do just-in-time, né? Mas essas soluções medidas também se inseriria, vamos dizer assim, na parte de alimentos, de remédios, etc. e tal, que hoje existe um desperdício bastante grande, tanto numa quanto noutra, né? E o custo disso é muito grande, né? O desperdício de energia é muito grande, o desperdício de matérias-primas e o não aproveitamento da matéria também é bastante grande, né? Hoje em dia vocês sabem que no mundo morre gente de fome e a gente coloca 20, 30% do alimento, né, que é disponibilizado para nós fora. Né? Então é um contrassenso sem tamanho. Né? Se vai levar em consideração isso aí, a gente leva um tempo enorme tomando um banho e aquela água poderia salvar vidas, né, que nós tomamos banho, porque muito da população, principalmente na África, não tem água para beber, né? A água tratada para beber, e nós desperdiçamos num longo banho, né? Então são coisas que têm que ser levadas em consideração, não são coisas que se inserem aqui, né? Não se pode pensar numa inteligência artificial igual à forma como nós vínhamos até então pensando, né? Certo, pessoal? Seguindo aqui, o que eu tenho? Eu tenho soluções sob medida, então, alimentos, remédios, decoração, vestuário, né? Tu ter aquilo que realmente tu vai usar, né? Nem mais nem menos, né? Seriam soluções personalizadas, voltadas com uma poderosa oportunidade de trabalho que agrega valor aos produtos, ou seja, tu fazer uma roupa personalizada, algo que seja ou não menos lavável ou nunca lavável, é algo que está se pensando, está se criando para que o mundo seja mais sustentável, né? Certo? Porque não esqueçam vocês que todo e qualquer tecido que a gente utiliza, ele passa por processos muitas vezes, quer dizer, quase todas as vezes, de coloração. E esse processo de coloração, ele é extremamente poluidor, né? E essa água depois é que nós estamos procurando para beber, né? Retratá-la ou reaproveitá-la, e muitas vezes elas não permitem que isso aconteça. Pela quantidade de mercúrio, por exemplo, que é colocado, e uma série de metais pesados que não são possíveis de ser retirados, como alumínio, como o mercúrio, como eu falei, tá? Seguindo aqui, então, na nossa apresentação, essa oportunidade que ele fala de trabalho, novo trabalho, é bastante interessante. Imagina tu pensar numa coisa desse tipo, né? Ou seja, fazer algo sob medida, né? Então, vamos fazer um break aqui e vamos pensar, né? Vamos supor que o sujeito viva em média 85 anos, vamos dizer, né? Nos dias de hoje, né? Então, nesses 85 anos, eu poderia ver, né, ou pré-dizer, né, que eu usaria X calças, X sapatos e X não sei o quê. Fora isso, eu não vou usar mais nada. Então, o mundo todo consegue ser tá previsto, né? Tá, pessoal? É bastante interessante. E o que a gente quer? A gente quer, então, o que a moda é, no caso? A moda nada mais é do que uma caracterização única do sujeito em si, através daquela roupa, através daquela coisa. O que seria esse sob medida? Seria algo, né, só que pensado, né, não desperdiçado, né, dirigido a cada um dos elementos da Terra, vamos dizer assim. Parece louco falar nisso, né? Mas nós já estamos, né, tendo condições de saber o que cada um prefere, né, e dirigir esses esforços. Então, vejam, a indústria em si, amanhã ou depois, ela vai trabalhar também sob medida. Ela vai só trabalhar naquilo que tem demanda, né, aquilo que vai ser acertado. Tipo assim, vamos exagerar aqui, quando menos espero, sei lá, batem na minha casa e vão dizer, aqui está a tua roupa para o ano de 2000,
né? Puxa vida, mas eu nem pedi, quer dizer, não, já vai vir, etc e tal, tu vai pagar por aquilo, etc e tal, nem mais nem menos, não precisaria mais daquilo. Então, não é isso, mas é por aí, né, que nós estamos nos alinhando, tá, pessoal? Ao menos é o que esse autor desse livro que eu citei para vocês está nos dizendo que está acontecendo. E eu, particularmente, gostei muito do livro dele, porque ele fala coisas bem interessantes, viu? Certo? Depois eu vou falar com vocês e aí vocês vão anotar aí as possíveis dúvidas que vocês estão tendo, né? E a semana que vem, sobre essa aula, nós vamos trabalhar sobre essas dúvidas então, tá? Aí a gente trabalha as dúvidas sobre essa aula e já trabalha em cima da próxima aula. Nós vamos fazer assim, no término dessa, que vai ser gravada, eu vou disponibilizar para vocês, tem a nossa aula presencial, vamos dizer assim, onde eu vou abordar os tópicos que nós já vimos e alguns que a gente não viu ainda, né, para nos colocar em dia em relação a essa matéria que nós estamos vendo agora, tá? Então vamos lá, pessoal. Continuando, o que está implícito nesse tipo de coisa, né? A sustentabilidade, né? Que é o tchan do momento aí, né? O que se busca, etc. Tal, né? Um planeta sustentável, etc. e tal, né? Porque efetivamente do jeito que vai, não tem mais como, né? As gerações que vêm depois de nós se sustentar num mundo poluído, com uma série de coisas que nós, gerações anteriores, já poluímos, certo? Se vocês lembrarem, eu passei para vocês, se não, vocês procurem ver aqui na internet aquele filminho sobre a história das coisas, a história das coisas. Ela nos situa muito bem em relação a isso que eu estou falando, tá? Seguindo aqui, ele dá um exemplo, então, aqui de sustentabilidade, né, que seria, por exemplo, a alfaiataria, né, que terminou, mas ela está se reinventando. Por incrível que pareça, eu trago um exemplo aqui para vocês de umas camisas, uma camisaria chamada, não é Aliança, tá, mais adiante eu tenho aqui o nome dela, Oficina Camisaria, essa aí. As camisas dela para vocês terem uma ideia, vai de 200 a 764 reais. Nós estamos falando de camisa, sob medida. Mas quem é que vai trabalhar, quem é que vai comprar uma camisa desse preço só louco? Não, aí vem uma série de outras coisas que nós vamos ver na parte de revisão, que é eu perceber em cima desse produto o valor que realmente ele tem, né, os benefícios que ele pode me trazer. Então, dependendo, por exemplo, eu posso comprar 10, 15 camisas de 50 reais e eu posso comprar uma camisa de 760 reais. Né? Então, o equilíbrio vai se dar da mesma forma, só que essa camisa vai ter uma série de componentes especiais que tem tudo a ver comigo, né? Desde padrão de beleza, etc., como tecido, adaptabilidade, transpiração, etc., tudo exclusivo para a minha pessoa. Então, realmente faz sentido, né? Vamos pensar mais adiante ainda, ou seja, pode ser uma camisa que muda de cor. É a mesma camisa, ela tem uma durabilidade extrema e ela muda de cor a cada dia da semana. Então não tem por que eu comprar uma série de camisas se uma mesma camisa ou duas camisas me resolvem todo o meu problema, certo? Então tá, continuando. Depois da alfaiataria, eu trago aqui para vocês também os cardápios personificados, vamos dizer assim, exclusivos, né? Aonde também um fornecedor de comida já sabe o que eu gosto e ele não vai me deixar nem eu pensar, com base numa comida balanceada, vamos dizer assim, né, ele já me traz, né, semanalmente ou diariamente na semana, né, a comida que eu devo comer para me manter saudável, ativo, sem ter doenças, etc. Olha só que coisa interessante, tá, pessoal? E depois também tem, como exemplo, serviços dirigidos a públicos específicos, que seriam profissionais liberais de uma certa área, e aí por diante, tá?
E ele fala também nas curadorias, né? O que seriam essas curadorias, né? São aquelas pessoas, como eu falei anteriormente, responsáveis pela estruturação, pela programação, pela pré-visão, né, do que o aplicativo vai fazer e pensar antecipadamente que consequências esse aplicativo pode ter na sua usabilidade. Tá, pessoal? Aqui nessa camisaria que eu anotei aqui o seu desempenho, né? O que ela vende é o sob medida, isso tudo que eu falei para vocês agora há pouco, né? O tecido, o corte, etc. e tal, e o desconto na primeira compra, a troca grátis, a embalagem personalizada, a entrega expressa, a pré-visão de término, vamos dizer assim, ou de descarte da camisa, já vem automaticamente uma outra, né? Talvez com um item da moda mais atual do que o anterior, e assim por diante, tá, pessoal? Olha que coisa interessante. Então, essa apresentação ela dá muita margem de exploração, né? Nossa, o que aqui é um mundo a ser explorado, né, pessoal? E agora ele entra aqui mais para a parte final, né, na longevidade. Essa longevidade também, do ponto de vista do produto em si, ela tende a ser controlada, né? Então, ela vai levar em consideração a sustentabilidade, mas vai levar em consideração também a necessidade, vamos dizer assim, da indústria sobreviver. Então, ela vai te impor um determinado consumo até um certo ponto que não transgrida, vamos dizer assim, a sustentabilidade, né, para que ela também sobreviva como empresa e como provavelmente formadora de postos de trabalho, etc., onde nós vamos trabalhar, né, pessoal? Tá? E essa é a longevidade desse ponto de vista. Mas essa longevidade que ele fala aqui é a longevidade dos velhinhos mesmo, tá? Que é um mercado extremamente mal trabalhado, vamos dizer assim, mal explorado e desprezado, vamos dizer assim. E para vocês terem uma ideia, aqui na apresentação é falado aqui, ó, 7,1 trilhões de dólares ao ano. 7,1 trilhões de dólares ao ano essa turma toda gasta, né? Ou tem potencial para gastar. Quer dizer, onde é que está esses dinheiros todos, né? Não pode ser desprezado. O que ele diz aqui, ó? O mercado mundial relacionado à terceira idade movimenta hoje 7,1 trilhões de dólares ao ano, segundo a estimativa do Bank of Merrill Lynch aqui, né? O que confere ao setor a colocação de terceira maior atividade econômica do mundo. Terceira. Então, vejam, é um campo extremamente válido de ser trabalhado, né? Só um pouquinho, estou com o telefone aqui, mas já retomamos, tá? Pessoal, sobre a longevidade, esse mercado longevo, tá, movimenta esses valores que nós vimos ali, tá? E na prática, o que isso aí significa? Na prática, significa horas de lazer, significa cultura, significa higiene e saúde, significa qualidade de vida, lazer, etc. e tal, tá? Tem um exemplo que, se vocês querem dar uma olhadinha, tem um site chamado Eu Vou, né? Um site não, é um aplicativo Eu Vou. É um aplicativo de transporte dirigido a essa turma longeva, né? Aonde tem um tratamento todo especial e ele cresce exponencialmente. Você sabe que hoje em dia as próprias indústrias montadoras de veículos em nível mundial já estão tirando de suas linhas uma série de modelos, porque eles estão vendo que não é a quantidade de modelos que vai solucionar o problema deles de faturamento. O que vai solucionar o problema deles de faturamento vai ser, sim, um veículo, né, adaptado às necessidades do usuário, né, que a tendência não é mais comprar veículo, e sim locar veículo
por aquelas horas que efetivamente tu vai usá-las, né? Então é algo que está se configurando aí e segundo os especialistas na área, não tem outra saída senão esta, ou seja, se caminha para esse tipo de coisa, né? Então é bastante interessante isso aí. Para nós que trabalhamos com esse ramo, né, e as gurias que já têm o seu trabalho aí, né, dirigido, né, é muito interessante pensar nesse tipo de público, tá? E pelo faturamento que foi levantado aí, que isso aí é em nível mundial, né? Vejam vocês que esse dinheiro todo é gasto por ano no mundo todo. Né? Então, puxa vida, se nós conseguir ficar com uma parte disso aí, é bastante interessante. Né? E por último, eu queria abordar com vocês aqui a última parte da nossa apresentação, que é a parte de futuro, né? Ele fala aqui no futuro da internet, né? E aí ele fala aqui em realidade virtual, a internet das coisas, a nuvem em si, né? E o aprendizado das máquinas, né? Ou seja, chegarmos num nível em que as máquinas vão aprender depois de concebidas, né? Elas, além de ser concebidas como máquinas, como nós vimos, né? Sejam lá aplicativos e tudo mais, elas vão aprender com as nossas próprias perguntas, ou seja, elas vão se qualificar com aquelas informações que nós vamos passar para ela. Então, eu não vou precisar de upgrade. A máquina em si vai ser um upgrade automático. Todos os dias ela está aprendendo e está disponibilizando um serviço mais amplo para o seu usuário, tá, pessoal? Então, no futuro, o que ele fala aqui? Ele fala em realidade virtual, né, como eu falei, na internet das coisas, né, que é a famosa IoT, né, que trata dos objetos que estão conectados à rede. Né, as principais utilidades da IoT são a automação e o acesso remoto, além da coleta de dados que permitem avaliar como aquele objeto está funcionando. Então, assim, o próprio objeto em si vai ser o crítico dele mesmo, né? Dependendo das respostas que ele vai ter a respeito daquilo. Então, é algo muito interessante. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu antes de dormir estava assistindo um programa de futuro, que eu não me lembro em que canal é, depois eu digo para vocês, né? Que estava demonstrando ali uma lente de contato, aonde o sujeito vai ter aquela lente de contato e a internet que ele vai acessar pelo olho, não sei como, né? Ele vai acessar pelo olho, vai ser algo que só ele vai ver. Né? Então, imagine o grau de inteligência de nós mesmos, né? Se nós formos um Google ambulante. Né? Toda vez que a gente tiver dúvida de alguma coisa, a gente pergunta para o Google numa linguagem não falada, né? E esse Google vai me responder da mesma forma, ou seja, não vai ter, né, alguma coisa que eu não tenha um ponto de vista, no mínimo, a respeito, como acontece hoje em dia, cada vez que a gente acessa o Google. Né? Tá, pessoal, exemplo disso, então, o que é isso aqui? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei ZAG aqui. Vocês deem uma olhadinha na ZAG, que é bastante interessante de ver. Tá, pessoal? Afora a IoT, então, que seria a internet das coisas, né? Essa internet das coisas tem aplicação tanto em casa, então vão ser, eu antes de chegar em casa o meu banho vai estar pronto, sei lá, o meu café vai estar pronto, uma série, as luzes vão estar acesas, o ar-condicionado já vai estar ligado, uma série de coisas que eu vou programar conforme a minha necessidade, né? Hoje em dia, né, eu não preciso ter uma casa automatizada, eu já tenho dispositivos que fazem com que ela se automatize. Já é algo bastante avançado nesse sentido. Tá? Então, eu teria o internet das coisas em casa, teria o internet das coisas no escritório, né? Onde, por exemplo, as entregas seriam combinadas, vamos dizer assim, para ter 2 acessos por dia no prédio, da mesma maneira, com as mesmas cargas. Então, os entregadores das diversas fontes, né, se comunicariam de formas que a forma de entrega seja num determinado. Então,
num determinada hora, num determinado local. Imaginem isso aí, o quanto vai trazer de despoluição, porque os carros, os veículos de transporte não precisam se deslocar, né? Podem haver, e já está havendo, né, softwares que combinam cargas, vamos dizer assim, né? Então, uma mesma carga é transportada por um mesmo sujeito para um mesmo endereço. Não precisa ter 2, 3, 4, 5 entregadores diferentes para entregar alguma coisa. Então, isso vai ser de tal forma organizado que eu vou ter só um entregador. Então, imagine isso, o impacto que dá no mundo todo com relação a isso, né? Vocês viram que com essa história da pandemia, né, se verifica hoje em dia, já tem gente que não enxergava céu e estão enxergando na China, né? Tem mares que estão despoluindo, uma série de coisas está acontecendo. E é para aí que nós estamos caminhando, ainda mais com essa percepção real que agora estamos tendo de um mundo não muito poluído, né, pessoal? Tá? E além da internet do escritório, vem então a internet última, que seria a internet da indústria, vamos dizer, né? Aquela que permite conectar, né, informações de fora, né, a cada elo, vamos dizer assim, da cadeia produtiva, né? Concentrando dados num mesmo lugar, né? Eu sempre tenho para mim, né, que o pessoal, e já comentei com vocês isso em aula, né, que a gente fala que é a era da informação que nós estamos vivendo, né? Mas na verdade o que nós estamos vivendo, no meu ponto de vista, é a era do dado. Nós temos uma série de dados, né, disponíveis para nós, né, para ser decodificados, para ser combinados, para surgir uma informação a respeito dessas combinações, né, informação essa chamada de conhecimento, né, e como eu falei anteriormente, passível, né, me permite que eu sobre ela tome decisões, né. Não esquecendo que toda tomada de decisão traz consigo uma consequência. Tá, pessoal? Eu acho que era isso. Então, acho que me perdoem aí minha primeira leva com vocês aí, né? Mas acredito que a segunda seja menos pior e a gente consiga levar adiante o nosso curso aí, né? Muito bom ter visto vocês novamente, então espero vocês mais tarde, então, na nossa aula presencial. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.